No princípio, Deus criou o céu e a terra. Depois vieram os animais e o homem. Deus nos deu a vida e nela está presente. Vida é paixão, é explosão, é emoção, entusiasmo, é alegria, é tristeza, é trabalho e criação, é arte. A vida traz humor. É obra fantástica de Deus. Por isso, cultivar e animar a vida é missão de todos nós. Cultivá-la em nós mesmos, nos outros e na natureza. Há muito tempo, essa missão foi vivida radicalmente por um jovem chamado Francisco, que nasceu no ano de 1182, na cidade italiana de Assis. Seu pai, o rico comerciante Pedro Bernardoni, e sua mãe Pica, não sonhavam o que Deus estava preparando para o filho. Francisco não tinha nada de especial, mas era um jovem cheio de vida, alegre, simpático, com muitos amigos. E como toda a juventude de todos os tempos, vivia a fase das aventuras, dos sonhos mirabolantes. Mas quando chegou a maturidade, época em que começamos a nos preocupar com a vida profissional, com o namoro, o jovem Francisco partiu para uma outra forma de realização. Abandonou as festas, as regalias, a boêmia e se tornou mais sensível diante dos que sofriam, dos menos privilegiados. Naquela época, os leprosos eram os mais excluídos e marginalizados. Assim como os pobres, viviam fora dos limites da cidade. Sensibilizado por seu sofrimento, Francisco se desfez de toda a riqueza e passou a viver com eles, seguindo com firmeza o ideal de pobreza e humildade de Jesus Cristo. Assim, conquistou a liberdade de servir. E o que antes era amargo, virou doce. Mas foi numa igrejinha abandonada, dedicada a São Damião, que pela primeira vez o Senhor revelou a Francisco a grande perspectiva de sua vida. Francisco, não vês que minha casa está toda destruída? Vai e reconstrói a minha igreja. Depois disso, Francisco se empenhou em reconstruir várias igrejas. E foi durante uma missa rezada numa delas, a de Santa Maria dos Anjos, que ele finalmente teve a certeza de seu ideal. Padre, por favor, padre, poderia me explicar melhor o evangelho de hoje? Que eu não compreendi ele bem direito. Eu andei construindo algumas igrejas por aí, pensei que era a minha vocação, mas acabei notando que não era isso. Eu escutei hoje bem o evangelho, né? E senti algo diferente dentro de mim e achei que dizia algo para mim. Então vim procurar uma explicação do Senhor. O evangelho de São Mateus, ele fala da missão dos discípulos. Jesus convoca, chama os discípulos e chama pelo nome cada um, depois envia em missão. Missão é um trabalho que eles vão fazer pela causa do reino de Deus, o reino de paz, de justiça, de fraternidade. E você vê muito bem, esse mundo está faltando essa paz, essa harmonia, essa vontade de felicidade que Deus quer a cada um de nós. E por isso ele enviou os discípulos sem pretensões, sem coisas, para eles irem pobres, humildes, simples, e assim poderem com toda a liberdade anunciar a mensagem do reino de Deus. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o meu coração. Minha cara irmã Clara, que és tão clara como a luz. Minha cara... A partir desse dia, Francisco dedicou-se a pregar o Evangelho.
a beleza de suas palavras e a coerência de sua vida acabaram despertando muitos jovens para a mesma vocação. Nos teus olhos transparentes posso ver a luz de Deus. Todas as vocações são belas. Não existe uma mais importante que a outra, porque todas as vocações são um chamado de Deus à vida. Vocare, em latim, significa chamar. O que existe são modos diferentes de se responder a esse chamado. No casamento, por exemplo, duas pessoas são chamadas a constituir uma comunidade de vida e de amor. Pelos dons e habilidades de uma profissão, a pessoa também é chamada a servir. O ser humano só é feliz quando descobre sua vocação, quando assume e vibra com a missão que Deus lhe preparou. Alguns jovens sentem necessidade de estar mais perto de Cristo nesse chamado. Diante da angústia do futuro, rapazes e moças decidem doar suas vidas por uma causa justa e verdadeira. Querem ser sinais de Jesus Cristo, que viveu e morreu pelo povo pobre, marginalizado, vitimado pela ganância, pelo ódio e pelo preconceito. Como Francisco e Clara, sentem que sua vocação é a entrega incondicional ao Senhor. Eu escolhi a vida religiosa, dentre outras que poderia, como a vida matrimonial, vida de leigo, porque a vida religiosa me chamou a atenção, porque ela é universal, essa minha vontade de servir a muitos, e não servir a um só, ou a dois, ou a três, e também de ajudar a crescer e a chegar a Deus. Os jovens que se preparam para a vida religiosa franciscana frequentam os seminários e conventos. São casas de formação estruturadas para acolher os que desejam cultivar sua vocação. Na tentativa da gente definir com mais clareza o que é um seminário franciscano, a gente pode recorrer à antiga imagem de que seminário é sementeira de vocações. E a gente amplia esse conceito dizendo que é o lugar do cultivo da vocação. A vocação que nasce a partir do conhecimento da fé em Jesus Cristo, a partir do engajamento na comunidade. As jovens se descobrem assim e procuram então a nós, que trabalhamos no seminário, para cultivar esse sentimento. Então aqui nós fazemos o acolhimento. No Seminário Franciscano, portanto, a gente acolhe com alegria e com carinho todos aqueles que querem seguir a Jesus Cristo na maneira de Clara e de Francisco de Assis. A comunidade franciscana reza logo de manhã, pedindo forças ao Senhor. É a primeira atividade do dia. Depois, seguem para seus refeitórios. O aprendizado do serviço, como cultivo da vocação, é feito nas atividades comuns de cada dia. Sem trabalho, não há realização, desenvolvimento, saúde ou sustento. Seminaristas e aspirantes aprendem a dignificar suas vidas e manter um ambiente saudável e fraterno nos seminários e conventos. As atividades escolares seguem as determinações do MEC. As nossas escolas, elas não têm tanta diferença de outras escolas, seja da área particular ou estaduais, etc. O que a diferencia é o objetivo futuro, isto é, a formação do religioso como tal. E alguma coisa que prevista em lei, na parte diversificada da grade curricular, algumas matérias como orientação religiosa, formação franciscana, línguas clássicas como latim, grego e mesmo educação artística voltada para o canto. Essas matérias como tal, seja língua grega, língua latina, línguas clássicas, visando futuros estudos superiores, seja na área filosófica ou teológica do futuro religioso padre. Os
seminaristas e aspirantes também se dedicam a diversas atividades artísticas, culturais e esportivas. A importância da música no seminário seria a ligação, o elo de sensibilidade. Esses seminaristas para comigo têm muito carinho, eles me tratam com muito respeito e vice-versa. E são jovens, como vocês estão vendo, que saem de suas casas e às vezes, muitas vezes, têm saudades de mãe, têm saudade de uma irmã. Então eu acho que a figura minha no seminário seria isso. Não só ensinar música, mas também ouvir muitas vezes, entre intervalos de aulas, quando eles conversam comigo nos corredores, eu conto às vezes um problema ou outro. Então é aquela figura maternal que eles têm. E acredito que eu traga um pouco do mundo lá fora para o seminário, que é um pouco mais reservado, mais fechado. O sentido do estudo da música aqui no seminário nada mais é do que ajudar a formar o caráter dos alunos, dos seminaristas, ajudar na disciplina, porque a gente sabe que estudar música exige disciplina, exige rigor de estudo, exige sentar junto do instrumento e estudar, né? Então, muitas vezes a gente pensa que estudar música é um mero passatempo, porque aqui a gente não forma para músicos, ninguém vai ser um músico um dia. Quem sabe, pode ser que muitos sejam músicos como frades. E a música também é para ajudar a gente chegar cada vez mais perto de Deus, porque a gente sabe que a música, como dizia Beethoven, é o pressentimento das coisas celestiais. E o louvor a Deus, sempre para nós, com a orquestra, com a banda, com o coral, é para a gente estar louvando e ajudando os outros a louvar a Deus. Sendo que a música também para nós é o meio de evangelizar, porque a música também evangeliza. Agora tenta em cima, agora tenta em cima. Vai, chega, agora vai em cima. Deixa essa força. Pediu. Nós vemos o esporte como uma força positiva de integração e formação. Por isso incentivamos o esporte, porque ele desenvolve o físico, a mente, a capacidade de raciocínio. E acreditamos ainda no esporte porque ele integra a pessoa na comunidade e forma a personalidade. Em profunda sintonia com todas estas atividades, existe uma perfeita harmonia com a natureza. Como Francisco e Clara, o franciscano e a franciscana cultivam grande reverência com todas as criaturas do Senhor. A finalidade da função agropecuária aqui ligada ao seminário seria, primeiro de tudo, na ajuda da manutenção do seminário. A manutenção, os custos da casa dos seminaristas, né? Então, a gente produzindo os próprios recursos, assim como leite, carne e outras coisas, essa seria uma das finalidades para o consumo, a alimentação da casa, né? E um religioso aqui no meio disso tudo aqui seria, em primeiro lugar, zelar daquilo que é nosso, né? O próprio do franciscano, que vive em contato sempre com a natureza, né? Com os animais, e a parte dos vegetais, a agropecuária em si. Os candidatos à vida franciscana passam por várias fases. É a chamada formação inicial, composta de 3 etapas: postulantado, noviciado e votos temporários. Na etapa do postulantado, aprofundamos a experiência do aspirantado, trabalhando o conhecer-se e o deixar-se conhecer, a formação humana e cristã, trabalhando nas jovens as suas motivações, sendo introduzida no seguimento de Jesus Cristo, a modo de Francisco e Clara, de acordo com as nossas constituições. E é um tempo necessário para a admissão ao noviciado. O noviciado é a etapa posterior ao postulantado. Nele se experimenta a forma de vida de São Francisco.
O noviciado é um tempo de vivência mais profunda da vida fraterna, da vida de oração e do estudo da vida e da regra franciscana. Noviciado é o tempo em que o noviço inicia a vida na ordem. Continua o discernimento e o aprofundamento da própria decisão de seguir Cristo ao modo de São Francisco de Assis, na Igreja e no mundo de hoje. E conhece e experimenta mais profundamente a forma de vida religiosa franciscana. O ano de noviciado se conclui com a profissão dos primeiros votos. Na sequência, o jovem emite seus primeiros votos. A profissão temporária é um tempo de aperfeiçoamento da formação inicial franciscana nos aspectos teóricos e práticos, para tornar o frade menor apto para levar sua missão mais integralmente dentro da Igreja e do mundo. E os objetivos da profissão temporária é continuar o amadurecimento como pessoa humana, pessoa cristã e franciscana. É um tempo também de crescimento de sua participação ativa, corresponsabilidade, identificação com a vida e o trabalho da ordem, da província e da fraternidade. Outra questão importante é verificar se o candidato nesse tempo realmente deixou tudo para abraçar o Cristo pobre. É um tempo também onde se verifica se a pessoa, o frade, professo temporário, possui uma iniciativa pessoal, sabe gerir a sua vida com autonomia e responsabilidade. E passado, portanto, esse tempo, se o candidato é idôneo, ele pode emitir definitivamente, dentro da ordem franciscana, os votos solenes. A formação é sempre uma presença viva junto às comunidades de fé. Quem é chamado também é convocado para o testemunho. Após esta longa caminhada, rapazes e moças fazem os votos solenes e se incorporam definitivamente à vida em fraternidade franciscana. O noviciado franciscano, para mim, é uma experiência, acima de tudo, muito feliz. Essa experiência possibilita um contato mais próximo conosco mesmos, com os próprios irmãos, com a fraternidade, uma experiência mais rica do franciscanismo e, acima de tudo, uma vivência mais próxima e imediata do próprio Deus. Como juniorista da FAP, me encontro num momento muito forte, momento de completar a minha formação espiritual, doutrinal, técnico-profissional, para assim melhor servir e preparar-me para a profissão perpétua. E também temos encontros para reflexões e momentos de partilha. O nosso quarto ano é muito especial, um ano de aprofundamento. Temos também encontros intercongregacionais, momentos fortes de partilhas e trocas de experiências de busca de um mesmo ideal, Jesus Cristo. É impensável um frade pronto, é impensável uma religiosa pronta, é impensável um secular franciscano pronto. E Francisco nos diz no final da vida: irmãos, finalmente comecemos, porque até hoje nada realizamos. Fica para cada frade, para cada religioso, para cada franciscano, franciscana, esse desafio permanente. É sempre de novo um começar e recomeçar mais uma vez, como se fosse a primeira. E isso se realiza através do retomar sempre de novo o carisma, de buscar sempre mais uma vez a inspiração fontal, de buscar sempre mais uma vez a inspiração original, é participar dos nossos retiros, participar dos nossos encontros, participar dos nossos revigoramentos e retomar cada dia de novo a própria vida, a própria existência e todo o seu ser religioso, para que possa se medir diante desse Cristo do seu seguimento, na inspiração segundo o tema, o lema,
o vigor de São Francisco. A Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco, ela hoje no mundo está subdividida em 4 ramos, em 4 segmentos. A UFM dos Capuchinhos, os confrades capuchinhos, os confrades conventuais e a TOR, os terceiros da Ordem Regular de São Francisco. Essa primeira ordem existe também fundada por São Francisco com a cooperação de Santa Clara, a segunda ordem franciscana clariana, que é a ordem das irmãs clarissas, irmãs conventuais. E São Francisco fundou também a terceira ordem, hoje chamada OFS, a Ordem Franciscana Secular, para os leigos, para os adultos, jovens, casados ou solteiros. Ao longo do tempo, muitas outras congregações masculinas e femininas foram fundadas e que aproveitaram a espiritualidade de São Francisco, a regra de São Francisco. E assim no mundo hoje nós formamos a grande família franciscana, esse conjunto de congregações masculinas e femininas que tem a espiritualidade de São Francisco, com os frades da primeira ordem, as irmãs clarissas e também os membros da UFS. O ideal de São Francisco de Assis faz nascer o de Santa Clara. Ambos fundaram a segunda ordem, a Ordem de Santa Clara. As clarissas mantêm viva sua espiritualidade, oração e alegria na convivência e no trabalho. Os frades e irmãs não são os únicos seguidores desta espiritualidade tão atual, jovial e cristã. A vida franciscana também é acolhida pelos leigos. O Centro Franciscano nasceu da necessidade que nós percebemos em relação ao soro positivo. Porque a doença ela traz uma depressão, traz o sentido de morte. E ela rompe os laços com o divino. E o Cefran quer justamente isso. Quer reatar novamente, dar a possibilidade do soro positivo entrar em contato com o divino de novo. E por isso todo o trabalho de acolhida, o trabalho de abraço, o trabalho de dizer sim à vida, o trabalho de caminhar junto com ele, lado a lado, abraçá-lo e dizer para ele: olha, meu irmão, conte conosco, Deus te ama, e tudo o que lhe acontece na sua vida são consequências da nossa própria vida, e Deus não quer a morte, Deus quer a vida. Por isso, juntos, vamos lutar, vamos construir um mundo diferente, vamos fazer algo diferente. Seja você também o mensageiro de Boa Nova, seja você e viva você a sua própria vida, porque nós caminhamos contigo, nós estamos aqui para dar a vida contigo. Não é isso mesmo, Betinho? Sim, a prioridade do Cefran é abraçar o portador do HIV repetindo o gesto de São Francisco de Assis. O Cefran assiste mais de 250 pacientes portadores do HIV e doentes de AIDS, além de crianças portadoras. Temos trabalho de reintegração social, de ressociabilização psicológica, enfim, uma infinidade de atividades que revalorizam o portador do HIV, dando para ele um novo sentido à vida e colocando de novo no mercado para que ele continue se desenvolvendo e desempenhando suas funções profissionais da melhor forma possível. Bom, eu como irmão franciscano, eu procuro desenvolver na minha atividade diária a atividade de arte de modo geral. E ali eu sou bastante inquieto, buscando técnicas e possibilidades as mais diversas. Eu trabalho no ateliê ligado a uma atividade de paróquia, reunindo jovens e pessoas de rua que a gente tenta passar um pouquinho a noção técnica da escultura em cerâmica. Eu, junto com a Ana Paula Magalhães,
que na verdade foi quem me convidou, quem mais ou menos me levou para essa atividade, e a gente está ainda montando o ateliê, fazem 2 anos, ainda sempre falta alguma coisa para aperfeiçoar tecnicamente esse espaço. Está tendo uma frequência bastante boa, receptividade por parte deles bastante grande, e a gente sente que está construindo, está ensinando muita coisa, mas acima de tudo está aprendendo muita coisa com esse povo privilegiado, que são os pobres, o povo escolhido de Deus. Da terceira ordem franciscana secular. Somos jovens que sentimos o chamado de Francisco e hoje vivemos os seus ensinamentos com alegria, com fraternismo e humildade. Não são jovens, mas também crianças que, independente da idade, também sentem esse chamado e denominamos Mini Jutra. Temos todo um tempo de formação que nos acompanhamos desde o tempo do chamado até o tempo de decidirmos professar nossos votos na terceira ordem franciscana. Há também um governo a nível internacional, nacional, local e regional que cuida de nós jovens e acompanha nossa formação. Dependentes de sermos jovens ou crianças, sabemos a responsabilidade desse chamado e estamos prontos a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos franciscanos. Esta é a minha família. Minha filha Juliana, a minha esposa Márcia e eu, Pedro. Nós nos entusiasmamos pelo movimento franciscano. E o que vem a ser esse movimento franciscano? Nós basicamente nos apaixonamos pelo carisma de Francisco. Essa vida intensa do Evangelho, essa identificação total com o Cristo, esse amor imenso pela natureza, pelos animais, por tudo o que foi criado por Deus, isso tudo nos tocou muito profundamente. Só que a grande sacada de Francisco foi que não era necessário para segui-lo nem ser frade e nem ser freira, nem viver enclausurado ou dentro de um convento, mas seguindo o nosso estilo de vida, como casados, como profissionais, como participantes desse mundo que está aí. E ainda existem franciscanos e franciscanas, religiosos ou leigos, que, levados pelo Espírito do Senhor, deixam suas famílias, suas comunidades e suas pátrias para fazer chegar aos irmãos que estão longe o testemunho da fé. São os missionários. Eles superam as barreiras das raças, das línguas, das nações e abrem caminhos de esperança de um mundo fraterno. A missão franciscana cumpre um mandato missionário dado pelo próprio Cristo, conforme nos relata São João no capítulo 20 do seu Evangelho. Cristo ressuscitado aparece aos apóstolos e discípulos e ordena: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E depois, levai a toda a gente a boa nova que eu trouxe. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Assim, Cristo nos dá um mandato típico, explícito, de continuar a obra que ele veio fazer na terra. Então a missão consiste, sobretudo, no cumprimento deste mandato missionário de Cristo. Como é que esse mandato se realiza? Ele se realiza em cada contexto histórico diferente, conforme a região, o povo e a necessidade. Por exemplo, eu estou na missão africana desde 83. Primeiro trabalhei por 9 anos em Uganda e agora já estou por quase 3 anos em Angola. Mas o objetivo nosso é o mesmo. Por força do batismo, todos nós somos missionários. Mas nós, franciscanos, por força do nosso carisma franciscano,
temos que intensificar esse compromisso cristão de continuar a obra de Cristo. Nós, franciscanos, somos chamados a viver e a receber a vida como um grande dom de Deus, um grande presente de Deus, e procurar testemunhá-la na simplicidade, na alegria e na pobreza. Eu sou missionário franciscano no interior da Bahia, no sertão do Nordeste, há mais de 20 anos, no meio de um povo muito carente, muito pobre, à margem de tudo aquilo que faz a vida ser digna. E nós procuramos desenvolver um trabalho que ajude no desenvolvimento daquele povo, na libertação daquele povo, para que eles possam viver como cristãos, filhos de Deus, cidadãos com mais dignidade. Enfim, procurar testemunhar o Deus da vida no meio daquele povo que vive no meio da morte, do sofrimento e da dor. Como frade menor, eu moro e trabalho num bairro de classe média alta, em Icaraí, Niterói. Com muitos outros confrades meus, trabalho em grandes centros e cidades. A nossa presença franciscana nos grandes centros, entendo que, em primeiro lugar, é uma presença e uma mensagem de esperança, de solidariedade. E o nosso trabalho tem dois aspectos. Um, o de solidarizar-se no serviço aos marginalizados, famintos, doentes, através do trabalho assistencial, da comida, do remédio. Em segundo lugar, nosso trabalho se caracteriza pela mensagem de Francisco, que ajuda o homem, e principalmente o homem moderno, a repensar a sua cultura e, dentro da correria, do fazer, do ter e do consumir, buscar o sentido da vida, que é conviver, com o mundo conviver, com os irmãos se confraternizar, diante do mundo e de Deus, ser criatura. Isso devolve a sanidade mental e religiosa ao coração humano, e nesse sentido São Francisco traz para nós, no mundo urbano, não só uma mensagem muito atual, mas muito urgente. Se você, jovem, sentir que este ideal de vida o atrai, procure os franciscanos. Nós estamos em sua cidade ou bem perto dela. As 3 ordens e as inúmeras congregações franciscanas, femininas e masculinas, estão espalhadas por todo o país. São centenas de jovens vivendo hoje na mesma simplicidade, humildade e alegria de Francisco e de Clara. O Provocações Franciscanas é um órgão ligado diretamente à província franciscana da Imaculada Conceição, aqui em São Paulo. Ele tem como objetivo maior, para isso ele foi fundado desde 1986, para angariar o fundo e a manutenção das nossas 7 casas de formação. Hoje nós temos em torno de 350 jovens, se contarmos desde a 7ª e 8ª série, são seminaristas ainda, até os nossos frades estudantes ainda na teologia em Petrópolis. Então, dentro desse contingente de frades e estudantes, a manutenção é difícil. E o Provocações tem como tarefa, então, angariar fundos para essa manutenção. Outra frente do Provocações Franciscanas é uma lojinha que funciona para veicular os produtos religiosos, artigos religiosos, mas principalmente dentro da espiritualidade franciscana. São Francisco, Santa Clara e Santo Antônio, vamos dizer assim, são os 3 principais, assim, dentro dos quais com imagens, o tal franciscano, né? A imagem de São Francisco, de Santa Clara, de Santo Antônio, livros de espiritualidade franciscana, biografias, enfim, toda uma gama infinita de artigos religiosos. Nós fazemos e promovemos 2 feiras grandes em São Paulo, a Feira de Santa Clara no mês de agosto, por ocasião da festa de Santa Clara, dando toda uma ênfase à espiritualidade feminina franciscana, na figura de Clara de Assis, com uma novena de Santa Clara, e uma feira dentro dos corredores do convento, onde trazemos exatamente os produtos feitos pelos seminaristas e os frades também franciscanos, produtos vindos dos seminários. Um outro trabalho do Provocações Franciscanas é a divulgação da pastoral vocacional, confecção de cartazes, livretos, aí tenta toda a coleção de livros feita pelo Provocações Franciscanas, na pessoa do Frei Severino, com uma equipe de trabalho,
Então, vamos dizer assim, nós temos também como função fazer esse marketing franciscano, a produção de material vocacional, de material de propaganda vocacional. E o Provocações também subsidia a pastoral vocacional, feita pelos Frei Severino, com uma equipe que coordena e passa por todas as comunidades, com semanas vocacionais, preparando ordenações, profissões solenes. Então, todo esse trabalho de animação vocacional da província. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde houver a discórdia, que eu leve a união de tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união de tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.